Entendes o que estás lendo? O podcast que te leva através das páginas da Bíblia, livro por livro, capítulo por capítulo. Uma exposição bíblica emocionante. Aperte os cintos e embarque comigo nesta viagem. Olá, gente boa de Deus, que bom que vocês estão aí novamente para a gente continuar o nosso estudo textual da Bíblia Sagrada. Hoje, Deuteronômio capítulo 15, parte 2, episódio de número 726, nona temporada. Eu sou o Fábio e estou aqui há cerca de 3 anos compartilhando com vocês muito conhecimento bíblico, teologia bíblica. A gente tem se debruçado sobre muitos comentaristas eruditos do texto sagrado e também trazemos uma bagagem aí de muitos anos de estudo, ensino e aprendizado da palavra de Deus. E é isso, a gente está aqui para aprender mais do texto bíblico e poder colocar em prática, porque disso depende a nossa vida. Importante. Hoje nós vamos falar sobre algumas lições preciosas sobre o capítulo 15 do livro de Deuteronômio, que é a respeito da generosidade, uma delas. Nós vamos ver alguns princípios sobre a generosidade, como Moisés instruiu o povo de Israel ali, como eles deveriam se comportar com o seu semelhante. E para mim, para você, isso nos traz princípios e lições preciosas para a gente colocar em prática nas nossas vidas, tá bom? Então vamos lá, leia o capítulo 15, depois vem para cá, convida mais gente e vamos juntos nessa comunidade que cresce diariamente daqueles interessados em conhecer mais da palavra de Deus. Então, nós vimos em alguns episódios anteriores Moisés ensinando a respeito do perdão das dívidas de um irmão durante o ano sabático, o ano do jubileu. Moisés agora passa a falar da generosidade que deve preceder aquele ano. Poderia ser feito um pretexto para recusar a um irmão pobre uma mão amiga que o ano estava quase chegando, quando a dívida seria cancelada legalmente. Mas fazer disso um pretexto para a mesquinharia só trairia a maldade do coração. Veja que a mais bela consideração é assim ensinada para com os pobres, e como os pobres nunca deixarão de sair da terra, haverá o chamado para sempre por essa generosidade. Veja que a generosidade ela não deveria ser praticada esperando recompensa. Sem dúvida, muitas vezes ela recebe um retorno nobre. Mas isso não deve ser muito considerado, para que o espírito especulativo não estrague o motivo completamente. Nem devemos endurecer nossos corações sobre a persuasão de que nossa generosidade é mal gasta e que nunca seremos retribuídos de forma alguma. O próprio Deus nos mostrou a verdadeira generosidade ao fazer seu sol brilhar sobre os maus e os bons, e ao enviar sua chuva sobre os injustos e os justos. E, portanto, somos exortados a emprestar sem esperar nada de volta, e sua recompensa será grande, e vocês serão chamados filhos do Altíssimo, porque ele é benigno, até para com os ingratos e maus. Não é isso que está lá em Lucas capítulo 6, versículo 35? É a necessidade do irmão pobre que deveria ser fornecida. Esse era o foco, a necessidade. A lição era, ou seja, que somos solicitados a suprir a ele, não os luxos ou confortos da vida, como se a estes ele tivesse direito, mas as suas necessidades. O irmão será ajudado de forma fraternal, habilitado a ajudar a si mesmo e tendo suas necessidades supridas. Nosso Pai no céu age da mesma forma saudável. Ele supre todas as nossas necessidades de acordo com as suas riquezas em glória por Cristo Jesus.
Ele nos supre com a salvação, porque não podemos nos salvar, e Ele nos supre com o que nos permite ajudar a nós mesmos. A quem distribui e ainda assim prospera, disse Salomão. Da mesma forma, o Senhor mostra em ambas as alianças do Antigo e do Novo Testamento como Ele ama um doador alegre. Não há nada que santifique tantos negócios em todas as suas ramificações quanto este desejo de poder ajudar os necessitados. A distribuição desigual de riqueza e os hábitos errados relacionados ao dinheiro de muitos parecem contribuir e manter os pobres sempre conosco. Em consequência, nosso Salvador, ele saiu de sua rica condição no seio e lar do Pai e se tornou pobre, para que pudesse chamar cada homem pobre de irmão e deixar os pobres como seus seguidores após sua partida. Meus queridos, nós precisamos do espetáculo da pobreza para que os nossos corações possam ser movidos para a generosidade necessária. Se a abundância fosse a regra e nenhum ser humano quisesse pão, o egoísmo da raça humana não conheceria limites. Mas os pobres clamam pela simpatia que Jesus tão abundantemente merece. Que nossa ajuda aos outros seja sistemática, consciente, e então ela se mostrará como um riacho perene, beneficiando as vidas de muitos enquanto serpenteia pelos vales dos anos até o oceano da morte, que nos engolirá a todos. Versículo 11 desse capítulo 15 é bem enfático ao se referir aos pobres na terra. O significado é que sempre haverá maior ou menor espaço para o exercício das virtudes da gentileza e da liberalidade, que é vão esperar por uma condição utópica de sociedade na qual não haverá absolutamente nenhum pobre. Isso não implica que muitas causas existentes de pobrezas não possam ser eliminadas permanentemente. Isso não implica que toda tentativa não deve ser feita para reduzir a pobreza dentro de seus limites mais estreitos. O ditado, Mateus 26:11, vós tendes os pobres sempre convosco, não é uma declaração de fatalismo determinista. Muito pode ser feito para reduzir a pobreza. Com o crescimento da sociedade, ainda mais como resultado da disseminação dos princípios cristãos, pode-se esperar que muitas das causas da pobreza agora existentes desapareçam. Ociosidade, intemperança, leis ruins, competição implacável, antagonismo de classe, condições sanitárias desfavoráveis, dentre tantas outras coisas que contribuem para perpetuar a miséria. Isso implica, meus queridos, que mesmo nas condições mais favoráveis de existência na Terra, ainda é possível encontrar um resíduo de pobreza. Há diversidade de talentos, mas sempre haverá aqueles cujas habilidades só os tornam aptos para as posições mais humildes na sociedade. E estes podem ficar sem amigos, ou a saúde pode faltar, ou eles podem viver até a velhice e se tornar dependentes da generosidade dos que podem ajudar. Enquanto a pobreza durar, é nosso dever ajudar a suportar seu fardo. A pobreza é um estado de sociedade como a que vivemos na história presente. Não precisa ser a coisa dolorosa que é para sempre. Com corações amorosos e mãos prontas para ajudar, sua dor pode ser removida ou pelo menos aliviada. Versículo 12 ao 19 nos traz algumas lições desse capítulo 15 sobre a conduta necessária para com os escravos. Nenhum argumento a favor da escravidão pode ser extraído do serviço hebraico. Os escravos hebreus, diferentemente dos escravos modernos, eram incorporados como parte da nação. Tinham direitos legais, participavam das festas religiosas, se mutilados ou feridos, obtinham assim sua liberdade. No ano sabático, o escravo hebreu
recuperava sua liberdade, saindo não simplesmente livre, mas carregado de presentes. E nós aprendemos aqui, versículo 12 e 13, que o direito natural do homem é a liberdade, A liberdade é o direito de nascença do homem. Ele não pode ser trocada. Ele não deve ser roubado dele. Esse direito não deve ser roubado dele pela violência. Se por causas temporárias o uso dela for perdido, o direito em si não é destruído. Assim os judeus foram ensinados pelo retorno de cada hebreu à sua liberdade no 7º ano. É um direito primário, inalienável do homem, que aqui, como rocha subjacente, se projeta para a superfície. O direito dos servos a um tratamento equitativo e generoso. Versículos 13 ao 16, os servos não deveriam ser considerados meros braços laborais, muito menos como bens móveis. Eles deveriam ser tratados gentilmente, dispensados com recompensas, com presentes. É um princípio de equidade que vem à tona no versículo 18. Nós podemos aplicá-lo aos tempos modernos, dizendo que se os servos valem mais para nós do que seus salários, é justo que eles participem dos lucros, aqueles que têm colaboradores. O princípio já está sendo reconhecido. Tem em si o germe da solução de muitos problemas difíceis das finanças, da economia e do nosso capitalismo selvagem. O amor é o verdadeiro reconciliador do serviço e da liberdade. Versículos 17 e 18. Compare o serviço de Jacó por Raquel. Gênesis 29 e 20. Se a lei do amor governasse mais do que o faz nas relações de servos e senhores, de empregadores e empregados, ela adoçaria grandemente o comércio, as empresas, a vida doméstica, as relações entre empregador e empregado. Há sem dúvida falhas do lado dos servos, bem como dos senhores, mas quão raramente é feita qualquer tentativa séria para quebrar sentimentos de antagonismo e trazer relações mais saudáveis. A lei de Cristo é a verdadeira cura para os problemas relacionais entre todas as áreas da sociedade. Aplique ao serviço de Deus em Cristo isso. Leis, mas também amor, e através do amor, liberdade na obediência. A maior liberdade está na obediência à lei da santidade. A liberdade do escravo acontecia no 7º ano, esse era o ano da libertação pessoal, bem como da libertação da dívida, versículos 12 ao 18 do capítulo 15. A escravidão entre os judeus, ela era completamente diferente da escravidão que ocorre ainda nos tempos modernos. Ela surgia quando o judeu ficava falido. Ele podia então vender seus serviços ao seu credor e pagar sua dívida com um trabalho honesto. Mas além desses anos, seu serviço não precisava continuar. Assim que o ano sabático chegasse, ele poderia reivindicar sua liberdade. Nesse caso, o seu mestre é aconselhado a ser generoso quando for, para que ele possa ter algo com que começar a vida novamente. O mandamento era: você o fornecerá liberalmente do seu rebanho, da sua eira, do seu lagar, com que o Senhor teu Deus te abençoou. Tu lhe darás. Por outro lado, se o serviço fosse tão agradável para ele que ele preferisse não ir embora, era permitido furar sua orelha com o furador para que ele pudesse ser reconhecido como um servo para sempre. A liberdade é reconhecida na lei de Deus como direito de cada homem. Pode ser condicionada a certos serviços, mas como a liberdade de Israel foi condicionada, a redenção deles do Egito por Deus. Mas chegará finalmente. Nenhuma propriedade em pessoas é reconhecida por Deus, meramente em serviços por um certo período determinado, definido. Roubo de homens, como sabemos em Êxodo 21, 26, era um crime capital, punível com a morte, de modo que não há realmente nenhuma garantia na instituição judaica para justificar
a escravidão. Sob a lei judaica, nenhuma servidão involuntária era permitida. E sempre havia o direito à liberdade no ano sabático. Não há subjacente a esse arranjo para a liberdade de cada homem um tom de verdade do Evangelho, meus queridos. O que é o Evangelho? Senão a grande provisão para conferir liberdade espiritual àqueles que se venderam ao pecado e estão em cativeiro. A presente era da graça é, de fato, o ano sabático, em que a liberdade é pregada aos cativos. O resgatado não deveria ser enviado de mãos vazias, mas fornecido liberalmente. A emancipação não deveria ser dada com rancor, mas ser concedida com alegria e sinais de amor. E além disso, e aqui novamente eu queria que você frisasse, anotasse, temos o tipo da alegria espiritual que ocorre com a emancipação de nossas almas. Lucas 15, 10 ao 25. A alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Quando ele chegou perto da casa, ele ouviu música e dança. Nenhuma alegria deveria ser tão profunda quanto esta, de ajudar os escravos do pecado à liberdade espiritual. Pois é suposto que às vezes um escravo se encontrava tão feliz com seu mestre, especialmente se o mestre o tivesse feito seu genro, como em Êxodo capítulo 21, versículo 4 e 5, que ele preferia a escravidão com amor à liberdade com separação. E em tal caso, era permitido que ele tivesse sua orelha furada e se tornasse um escravo perpétuo, como filho. E é isso que é tomado como tipo profético da relação de Jesus Cristo com seu Pai. Ele se tornou, por meio de um contrato voluntário e amoroso, o servo, ou escravo do Pai, para sempre. Ele achou seu serviço um deleite tão grande que liberdade e independência não poderiam ser pensadas. Entenda? E nisso certamente nós seguimos os seus passos. Somos escravos do Senhor, depois de termos nos tornado homens livres do Senhor. Ele nos livra da escravidão do pecado e então nos apresenta ao seu serviço. E eis que achamos tão abençoado que insistimos em que nossos ouvidos, orelhas sejam furados e ser feito escravo dele para sempre. Agora, a obediência é a escravidão do amor. Quando a lei é deleite, é uma lei de liberdade. E a alma sente a liberdade perfeita sob a lei. Em qualquer lugar com Jesus, diz o coração cristão, que ele me leve para onde quiser, para que não nos separemos. Sempre sentado a seus pés, não há motivo para medos. Em qualquer lugar com Jesus, seja neste vale de lágrimas, em qualquer lugar com Jesus, embora ele me guie, onde o caminho é difícil e longo, onde há perigos, embora ele tire de mim tudo o que eu amo aqui embaixo, em qualquer lugar com Jesus, eu irei com alegria. Em qualquer lugar com Jesus, pois não pode ser sombrio, escuro ou desolado, um lugar onde Ele está comigo. Em qualquer lugar, Ele me amará para sempre, suprirá todas as minhas necessidades. Em qualquer lugar, com Jesus, quer eu viva ou morra. Amém, amém e amém.